sabia de onde ele saiu, sabia o que ele tinha feito, e sabia que no jardim do Éden ele não podia voltar mais, porque o lugar era santo. Se leu no Antigo Testamento, você vai ver um homem caindo na tua depravação, e vai ver Deus em todo o percurso convidando o homem para ter um particular, para ter uma intimidade. E o homem, pela corrupciência de sua carne, pelos seus pecados, sempre distanciava do Senhor. No Novo Testamento, Deus olha do céu e se manifesta num corpo semelhante ao meu seu. A Bíblia descreve, que o apóstolo Paulo descreve, que mesmo sendo Deus, ele não usurpa ser igual a Deus, mas aniquila a tua forma divina para habitar conosco com um objetivo, presbítero, pagar uma dívida, refazer a amizade, nos mostrar novamente o caminho que nós não tínhamos possibilidade de voltar. Aleluia. Percebe que Jesus se manifesta. Por 30 anos ele fica no anonimato. E a história diz que ele tinha um corpo semelhante ao meu e seu. Sim, ele sentiu frio. Sim, por várias vezes ele sentiu fome. Sim, ele teve que aprender uma profissão com José. Sim, ele teve que buscar o teu sustento. Agora Jesus se manifesta com poder. Com um pequeno período de tempo, de 3 anos e meio, ele vai pregar. E ele sabia o que esperava. A Bíblia descreve que foi lido hoje aqui num texto introdutório, era a última ceia. É a última vez que Jesus estava reunido com os seus discípulos, antes de passar a pregar a via dolorosa. Ele agora vai cear, divide o pão. Judas sai para poder entregar ele aos fariseus, os doutores da época, os soldados romanos. A história descreve que dali Jesus caminha para o monte de Gerizim. O Gerizim, que você conhece a história, sabe que ele ora, que ele vai suar sangue. Após orar, soldados vão agora cercar ele. Judas, com o ato de um beijo, agora ele é pegado, mostra que o Salvador, o nosso Salvador é levado durante a noite, como um malfeitor, como se fosse uma pessoa que tinha uma má índole. É julgado durante a noite por Anás e Caifás. Vai ser humilhado nesse julgamento. Eles vão levantar falsos testemunhos, falsas acusações, e nada é encontrado. No outro dia, pegam ele cedo e levam para Pilatos. Pilatos julga e não acha nada, manda para Herodes. Herodes manda novamente para Pilatos. Aí começa o texto que nós acabamos de ler nesta noite. Os fariseus tentavam achar algo, e a acusação que jogaram sobre ele era que ele era rei dos judeus. E como era de tradição, na festa da Páscoa, que simbolizava com grandes mãos fortes, Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito. Com grandes mãos fortes, através de um sacrifício de um cordeiro, os umbrais das portas foram manchados, o anjo da morte passou, e aquele que tinha a marca do sangue não foi levado. Depois eles começaram a participar, a fazer uma cerimônia que chamava de Páscoa, que tinha um símbolo da libertação do povo. E nesse dia, o cordeiro estava se entregando novamente para derramar teu sangue, para que nós pudéssemos não ser consumidos, não ser julgados. Eles pegam Jesus, e com uma condenação agora, Pilatos vai fazer o quê? Vai tentar soltar Jesus. Vai falar: eu não vi nada desse homem para poder condená-lo. Não tem nada que me faça cruz. Ele é justo. E Pilatos numa decisão com algo que era de costume naquela época. Ele vai trazer um preso conhecido. Escute isso. Ele traz um preso conhecido. A história descreve. Tinha 3 cruzes.
centro era para Barrabás. E sempre o centro é o lugar de destaque. É aquele que mais fez, o que mais pegou, o que mais vai ser notado. Eles entregou a Barrabás. E Pilatos achava que Barrabás seria condenado à cruz. Porque Barrabás, nessa época, ele se levantou contra Roma. Marcos, Lucas vai descrever, e Marcos também descreve, que ele, num movimento de rebelião, ele se levanta contra Roma. E nessa rebelião, um homem foi morto. Então ele estava ali, porque ele tinha se rebelado contra Roma e tinha acontecido um acidente, alguém tinha morrido. Então todo mundo conhecia quem era Barrabás. Todo mundo sabia que Barrabás tinha cometido um assassinato. Todo mundo conhecia que Barrabás era o rebelde. Todo mundo conhecia que Barrabás cometeu um delito. Mas quando agora Pilatos pergunta: quem você quer que solta? Jesus ou Barrabás? A multidão incentivada pelos fariseus e doutores da lei: solta Barrabás. Solta Barrabás. Pilatos vai interceder novamente e vai tentar apenas castigar e soltar Jesus, mas a multidão gritava: solta Barrabás e crucifica-o, mata-o, não permita viver. E Jesus, como uma ovelha muda, levada ao matador, a momento nenhum ele reclamou, a momento nenhum ele se queixou, mas sim se entregou. E Isaías vai descrever que ele foi moído, e pelas pisaduras nós fomos sarados. O substituto estava ali. Estava havendo uma troca. Aquele que merecia morrer estava sendo livre. O justo o padecedor. Barrabás significa eu, irmãos. É um tipo de pessoa, é um tipo do mundo. Jesus estava tipificando e mostrando que quem merecia morrer era Barrabás, mas ele estava se entregando como ovelha, como sacrifício, para pagar todos os nossos pecados, para pagar todas as nossas culpas. Nós merecíamos passar pela cruz, mas Jesus pegou sobre si o fardo pesado. Que era de quem, presbítero André, naquela época? Barrabás. Que era de quem, presbítero André? Era meu, era seu, era da humanidade caída.